Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Existem pessoas que convivem constantemente com medo. Às vezes isso tem relação com as pessoas com as quais ela convive. O exemplo disso é o caso de alguém que tem um pai que é violento, que é abusivo. Em outras situações, isso tem relação com o lugar onde essas pessoas vivem, como é o caso daqueles que vivem em lugares que são violentos, onde existem muitos assaltos, muitos crimes. Agora, essas pessoas sentem medo porque acreditam estar sujeitas à agressividade de pessoas más. Mas como seria se nós tivéssemos a certeza de que nós somos cuidados, amados e protegidos pelo bom pastor? Como seria a reação de uma ovelha que se sente cuidada? Como deveria ser a resposta de uma ovelha quando nós aprendemos ao longo do Salmo 23 que Deus cuida de nós? É isso que nós veremos no texto da nossa devocional de hoje, que está no Salmo capítulo 23, versículo 6, que diz o seguinte: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Meus irmãos, nós temos visto nas nossas devocionais a respeito do cuidado do bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Esse cuidado se mostra de várias maneiras que nós vimos ao longo dos nossos estudos. Mas o último versículo do Salmo 23, ele mostra como a ovelha, ou como o salmista se sente diante desse cuidado. A ovelha se sente cuidada por saber que tem um Deus que é o bom pastor. E esse sentimento de cuidado se projeta para o futuro e se torna numa firme esperança, numa firme convicção de que esse cuidado continuará a acontecer por toda a sua vida. De modo semelhante, meus irmãos, o Salmo ele deve produzir o mesmo tipo de reação em nós. O versículo 6, ele mostra duas respostas da ovelha quanto ao futuro diante do cuidado do pastor. Em primeiro lugar, a ovelha se sente segura, ela sente segurança constante. O versículo 6 diz: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. No texto, bondade é um adjetivo e fidelidade é um substantivo. Por isso, possivelmente, o versículo diz algo quase que redundante, algo parecido com fidelidade bondosa. Mas a pergunta é: em que consiste essa fidelidade bondosa, essa bondade e fidelidade na prática? Uma das formas de nós entendermos isso é olharmos para o próprio Salmo 23. Até agora nós vimos que o bom pastor, ele dá descanso, ele dá direção, ele dá proteção no vale de trevas e morte, ele dá provisão de alimento, ele dá segurança, ele dá alívio e renovo. E todas essas coisas são expressões da bondade e fidelidade de Deus que acompanharão o salmista e também a nós. E o texto nos mostra que essa bondade e fidelidade acompanharão o salmista. E a ideia aqui, meus queridos, é de perseguir, é de seguir insistentemente. A palavra muitas vezes é usada para se referir a uma caçada. Isso quer dizer que a bondade e a fidelidade de Deus, elas caçarão as suas ovelhas. Elas virão insistentemente, intencionalmente atrás das suas ovelhas. Isso não é apenas durante um tempo, pois o salmista afirma que isso aconteceria todos os dias da sua vida. Meus irmãos, diante do cuidado do bom pastor descrito ao longo do Salmo 23, nós podemos desfrutar de segurança, segurança constante, pois nós temos a certeza de que a bondade e a fidelidade de Deus serão insistentes durante
toda a nossa vida. Então, por isso, nós não precisamos ficar aflitos durante os tempos de crise. Podemos tranquilizar o nosso coração. Em segundo lugar, a ovelha responde ao cuidado do bom pastor desfrutando de uma comunhão constante. A segunda parte do versículo 6 diz: "E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver." A NVI usa a palavra voltarei, mas o texto hebraico transmite a ideia de habitar, de permanecer. Apesar do termo fazer uma referência aqui a um lugar, o foco não está num lugar, mas está num relacionamento de comunhão íntima com Deus. Esse é o grande desejo do salmista. Como ovelha, ele quer estar em comunhão com o seu bom pastor. Mas ele não tem apenas um desejo, ele tem uma esperança aqui. Ele tem a convicção de que desfrutará desse acesso à comunhão com Deus. E ele tem certeza de que isso vai acontecer durante toda a sua vida. E essa é a conclusão do salmista, porque ele acredita e ele sabe que Deus é um bom pastor. Ele ama, ele cuida e ele se relaciona. Meus irmãos, de modo semelhante, como ovelhas de Deus, como povo de Deus, nós devemos estar seguros do acesso à presença desse nosso Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que esse acesso nos é dado em Jesus. Por meio da fé em Jesus, nós podemos ficar seguros da comunhão com Deus. E sabemos disso, que isso vai acontecer não somente durante essa vida, mas por toda a eternidade. Então, meus irmãos, esse texto bíblico aqui nos ensina que, diante do cuidado do bom pastor, a ovelha responde com uma profunda segurança e com a convicção de que esse acesso à comunhão íntima com Deus será permanente. Então, diante disso, eu quero deixar duas perguntas para a nossa reflexão com base nesse texto. A primeira delas é: nos tempos difíceis que nós temos vivido, você se sente seguro de que Deus cuida de você? Essa verdade tem trazido tranquilidade para o seu coração? A segunda pergunta é: você está seguro de ter livre acesso à comunhão com o Pai? Lembre-se de que o maior de todos os cuidados de Deus conosco foi demonstrado pela entrega do seu Filho Jesus na cruz para pagar pelos nossos pecados. Se Ele nos deu o seu precioso Filho, Ele também não daria para nós livre acesso à sua presença? Por meio de Jesus Cristo? Então, meus irmãos, tranquilize o seu coração nessa preciosa verdade. Que o cuidado de Deus, o bom pastor, em tempos bons, nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas, e também nos tempos ruins, no vale de sombra e de morte, dê para você e para mim segurança do amor de Deus por nós e nos dê paz em todo o tempo. Que Deus o abençoe, meus irmãos, e até a próxima.